Faraó. Não faremos bem se deixarmos de mencionar os filhos que Faraó quis reter no Egito. Êxodo 10, versículos 10 e 11. Foi o coração de um verdadeiro pai que argumentou: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os filhos e as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados havemos de ir. Quantos pais não há que já estão satisfeitos por eles próprios terem saído do Egito e nem se importam em considerar que os seus filhos ainda permanecem ali? Que o Senhor conceda graça a nós que somos pais, para manter a linha que nos separa do mundo. Isto vale para nossos filhos, para nós mesmos e para tudo que possuímos. Aquele terrível juízo que custou a vida do filho mais velho de Faraó foi pura e simplesmente o resultado de sua incredulidade. Caso os olhos de algum pai incrédulo vierem a se deparar com esta página, então que pare um pouco e medite antes que seja eternamente tarde. Qual é o preço que teus filhos vão pagar por tua incredulidade? Antes de contemplar a família de Arão, paremos um pouco para considerar o tipo de vida familiar que levavam no Egito naqueles anos antes do Êxodo. Vemos Moisés, em seu zelo por sua nação, opor-se a um dos opressores, visto que cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar, por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam assim. Atos 7:25. Parece que a esperança da libertação já preenchia o coração de Moisés muitos anos antes de chegar o tempo de Israel deixar o Egito. É possível que o Espírito de Deus tenha, nesta época, tocado o coração de muitos israelitas, de modo que estes se voltaram ao Deus de seus pais. Inclusive, se lermos os nomes daqueles que eram os chamados da congregação, em Números 1, versículo 16, e levarmos em conta que EL significa Deus, então ficamos impressionados pela frequência de nomes em que as letras E e L ocorrem. Por exemplo, Números 1,15, Elisur, significa Deus é minha rocha. Selumiel, versículo 6, significa amigo de Deus. Natanael, versículo 8, é dádiva de Deus. Eliabe, versículo 9, meu Deus é Pai, e assim poderíamos prosseguir. Estes homens nasceram muitos anos antes da saída do povo do Egito, e embora os seus pais aparentemente já tenham sido pessoas tementes a Deus, cuja esperança realmente estava em Deus, havia contudo ainda um longo tempo de espera, e não há dúvidas de que muitos dentre eles deixavam esse cenário ainda antes da desejada libertação. Nesta espera, há uma lição muito importante para nós. Por natureza, somos impacientes. É tão difícil esperar, não é mesmo? Nossa esperança, contudo, está em Deus, e se for a sua vontade, Ele deixará acontecer. Mas Ele, muitas vezes, permite que tenhamos que esperar bastante, antes que nossa expectativa se realize. Que estímulo! Continuar a orar e continuar a esperar. Jacó disse: não te deixarei ir se me não abençoares, em Gênesis 32, versículo 26. E lá em Oséias, capítulo 12, versículo 4, o Espírito de Deus nos dá o seu parecer sobre esse feito, quando diz: lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Nós nos cansamos de esperar muito facilmente e o deixamos ir. A força e a intensidade de nosso anseio se esvai, como foi o caso de Moisés, quando finalmente chega a ordem para ir e cumprir justamente aquilo que procurava fazer
já há 40 anos, ele está pronto a renunciar. Mas estes 40 anos não foram anos perdidos, antes agiu em sua própria força, ao passo que agora passa a caminhar na força do Senhor. Assim nós também vamos constatar que os difíceis anos de espera não são anos perdidos. Esta espera é muito mais a oportunidade em que Deus nos transmite lições que não teríamos aprendido de outra forma.